C. Tudo beleza? Então, preparados para uma avaliação de ciências. Isso mesmo. Dessa vez o tio João fez uma coisa diferente. Eu montei a prova para vocês, tá? Aqui no slide. Vou explicar questão por questão, tá? Porque o que eu mais quero é que vocês compreendam o conteúdo nesse período que nós estamos em pandemia, tá? Você está na sua casa, está assistindo a aula lá quando eu passo o vídeo. Na hora do Zoom nós trocamos bastante ideias e nós vamos tirando as dúvidas, tá? Mas eu quero que nessa avaliação você consiga adquirir o conhecimento necessário da mesma forma que você estivesse na sala de aula, tá bom? Espero que vocês prestem atenção na explicação, tá? Quando for procurar a resposta no livro, que você pode fazer uma consulta no livro, tá? Ou não, vai depender de você. Pela explicação que nós já tivemos, acho que nem precisa procurar no livro, mas fica a critério de cada um, tá bom? E aí na quinta-feira, na aula do Zoom, nós faremos mais um comentário e eu novamente estarei explicando sobre essa avaliação, tá bom? Então, vamos lá, faça a avaliação com capricho, tá? Não queira fazer correndo para acabar logo, não faça de qualquer jeito, tá? Se tiver que fazer uma resenha ou uma explicação, faça com capricho, não tenha pressa de acabar logo e já mandar para ficar livre, tá? Faça bem feito, que com certeza você terá uma nota à sua altura, tá bom? Então, vamos lá. Professor João Gimenez, 7º ano, Ciências, Centro Educacional Gama, avaliação de ciências de julho. Então, olha lá, tá bem estampado ali, de julho, tá? A de junho, todos já me entregaram, tá? 99,99% já mandaram a prova de junho para o tio João, beleza? Vamos lá, a prova é simples, tá? Ela é objetiva, eu peguei as partes que eu considero que realmente vai fazer a diferença na sua aprendizagem, tá bom? Então, acompanhe aí. Então, vamos lá. Avaliação de ciências, só pela imagem você já sabe do que se trata o assunto, tá? Você sabe que são plantas. Serão 6 questões relacionadas ao conteúdo do segundo bimestre, tá? Capítulo 4 do livro de ciências. Um momento importante para o educando expor todo o seu conhecimento adquirido, tá? Através de palavras. Então, você vai juntar com o conteúdo do livro, mais o que você entendeu ou que você já sabe do assunto. Pode também colocar na resposta que eu já estarei avaliando e considerando, tá? A sua opinião sobre aquele assunto, não só que você pegar do livro, tá? Pode colocar o seu entendimento também, tá bom? Então, vamos começar. Primeira pergunta, ó. Plantas conhecidas como carnívoras têm qual finalidade? Nós já falamos sobre isso, tá? Ó, que pergunta interessante, ó. A planta se fechando com a abelha dentro, tá? E por que que as plantas fazem isso? Aí nós podemos achar essa resposta lá no livro. Então, vamos lá. Página 53. Lá em cima vai falar por que que elas fazem isso, tá? Porque esse nitrogênio que elas necessitam e elas não conseguem, se ela fechar aquele inseto lá, esse inseto vai transmitir esse nitrogênio necessário para o crescimento dessa planta, tá? Então, por isso que elas fazem esse fechamento e prende o inseto dentro dela, tá? Que aí fala que elas têm uma secreção que faz com que se fecha, gruda lá o inseto e ele não consegue escapar. Mas depois vocês vão elaborar uma resposta melhor, tá bom? Mas o que não pode faltar é a questão do nitrogênio, tá? Porque essa planta necessita desse nitrogênio, beleza? Tranquilo? Lá no Tec Educar também estarão essas mesmas questões, tá? Que como é avaliação, aqui eu estou explicando as questões e no Tec Educar estarão lá 6 questões para você responder no seu caderno, bate a foto e manda pelo WhatsApp, que eu já corrijo e já dou a nota, tá bom? Então, vamos lá. Próxima pergunta, ó. A reprodução das briófitas
ocorre em dois momentos. Explique-os. Então, quando o assunto é briófitas e a parte da reprodução em dois momentos, esses dois momentos, que vai estar lá na página 39, ele vai falar sobre a reprodução assexuada e depois a reprodução sexuada, tá? Ou você explica primeiro a sexuada ou depois a assexuada. Então, quando falar reprodução assexuada, aí você vai falar que é a troca de gametas, os esporos masculino, vai chegar até o feminino, tá? Lá na página 39 do livro, ó. Olha lá, vai estar falando dos esporos, dos gametas masculinos, vai se encontrar com o gameta feminino lá, a oosfera, acontece fecundação, tá? Depois dessa fecundação, vai liberar lá o esporófito jovem, aí já seria uma reprodução assexuada, tá? Depois vocês complementam essa questão, tá? Então, olha aí na imagem do lado, que lembrando, briófita não tem raiz, ela tem rizóide, tá? Não tem caule, ela tem cauloide, não tem folhas, ela tem filóide. E essa parte aqui dos esporos, ó, deixa o tio João pegar aqui, ó os esporos caindo aqui, ó. Isso aqui já entra na parte da reprodução, tá? A parte das folhas que elas não têm, porque elas têm filóide, elas não têm caule, tem cauloide, não tem raiz, ela tem rizóide, tá? Isso só as briófitas que tem, tá? Por quê? Porque elas não têm vasos condutores de seiva. Isso aí vocês têm que lembrar disso aí, tá bom? Aí na parte da reprodução, vocês falarão sobre a reprodução assexuada e reprodução sexuada, tá bom? Então, não é difícil, é só chegar na parte lá da briófita, lá já vai estar explicando a parte da reprodução, tá bom? Próxima pergunta, ó, terceira. Olha o desenho que eu coloquei aí, esse desenho ele já dá metade da resposta só no desenho, tá? Ó, a questão fala, em relação aos órgãos vegetativos, quais são os tipos de raízes e a relação com as funções que desempenham. Então, vamos lá. Órgãos vegetativos, questão número 3, vai estar lá na página 48 e 49, ó. Então, quando falar os tipos de raiz, você vai ter que falar raiz aquática, raiz subterrânea, raiz axial, fasciculada, aéreas, tá bom? Essas raízes que eu coloquei são raízes comestíveis, tá? A não ser a raiz lá do milho, tá? Na verdade, depois do milho, você vai comer o milho, tá? Mas não a raiz. Mas as outras partes, a cenoura, a batata, então são raízes comestíveis, tá? Então, essa pergunta fácil, você vai ter que colocar lá os tipos de raízes que tem e a relação com a função de desempenho. Aí você vai colocar que a raiz aquática tem tal função, a raiz subterrânea tem tal função, tá? Aí você vai especificando cada caso, tá bom? A próxima pergunta. Ó, o que são estróbilos e defina a sua função? Opa, agora uma pergunta boa. Quando falar a parte de estróbilos, somente as gimnospermas que têm estróbilos, tá? Na última aula nossa do Zoom, tinha uma pergunta no exercício que falava sobre isso, tá? Que somente as gimnospermas que têm estróbilos. Lembrando, o estróbilo masculino é maior e o estróbilo feminino é menor, tá? E aí, lá nesse desenho que eu coloquei para vocês, já tem lá, ó, o estróbilo masculino, o estróbilo feminino, os grãos de pólen são levados pelo vento, faz o encontro com a oosfera. Olha aqui novamente, ó. Deixa o João pegar aqui, ó. Olha o nome aqui já pequenininho, ó. Opa! Agora vai, ó. Ó aqui escrito, ó. Não sei se você vai conseguir ver, mas tá escrito oosfera, tá? Que a hora que os grãos de pólen chegam nessa oosfera, vai acontecer a fecundação, tá bom? E aí esse tubo polínico vai crescer e depois vai chegar numa nova planta. Lembrando, gimnosperma não tem fruto, ela só tem semente, tá? Essa parte de estróbilo está na página 43. Deixa eu ver aqui no livro. Nossa, lá tá falando certinho, fácil, como que acontece esse tipo de fecundação, tá? Esses estróbilos, aí tem o estróbilo masculino e o estróbilo feminino, representado pelos cones, masculino e cone feminino, que quando acontece a junção
do gameta masculino com o feminino, vai ter essa fecundação em uma gimnosperma, tá bom? Então, fácil. Falou em estróbilo, lembra de gimnosperma, é só ir lá na parte do livro que fala de gimnosperma e procurar, tá? Depois, número 5, ó, cria uma definição sobre estômatos. Isso aí é coisa fácil, nós já falamos sobre isso umas 4 vezes no mínimo, tá? Então, eu peguei uma imagem aí de uma folha, tá? Com essa abertura aí, que são os estômatos. Tem a flechinha aqui já mostrando, ó, água e oxigênio que está o quê? Está saindo da planta, tá? Que quando acontece a fotossíntese, ela vai liberar água e oxigênio. E ao mesmo tempo, o que vai entrar aqui, ó? O gás carbônico, ele entra na planta, isso durante o dia, tá? Que os estômatos estão abertos, tá bom? Eu não vou falar mais, porque senão eu vou dar a resposta completa, tá? Essa parte aqui, ó, ostiolo, está escrito aqui, isso aqui é a abertura desse estômato, tá? E o cloroplasto é a parte da planta que faz a fotossíntese, tá bom? Então, essa questão de estômatos, na página 52, fala sobre ela, tá? Isso aí vocês já vão fazer fácil essa questão. Questão não menos importante, eu quero saber se existe diferença entre fruto e pseudofruto. Tem uma diferencinha sim. O tio João já explicou isso para vocês, tá? Coloquei a imagem de um morango aí, porque o morango ele é um pseudofruto, tá? Significa falso fruto. E aí vocês vão me falar a questão do ovário, tá? Eu não vou só falar mais, porque senão vai estar falando a resposta na 56 do livro. Fala sobre os pseudofrutos e por que isso acontece, tá bom? Então, ó, a prova tá elaborada de forma que eu tentei contemplar todas as 4 partes, tá? Angiospermas, gimnospermas, briófitas e pteridófitas. Faça com calma, sem pressa. Se tiver alguma dúvida, fala comigo pelo WhatsApp, tá? Não deixe de fazer, não finja que esqueceu, que não teve tempo. Se tiver com algum problema de saúde, fala comigo também separado, tá? A gente está aqui para um ajudar o outro, tá bom? Não para ninguém enganar ninguém. A gente está aqui para um ajudar o outro, tá bom? Então, um beijo do tio João. Fica com Deus. Eu sei que vocês farão essa prova facilmente, porque vocês são bons alunos, tá? E qualquer coisa, estou aqui para ajudar vocês. Beleza? Então, essa prova vocês receberão amanhã, dia 28, e terão até o dia 4 de agosto para me enviar, tá bom? Então, não precisa ter pressa. Faça com calma, bem feito. Depois vocês mandam a foto pelo WhatsApp. Beleza, galera? Um abraço e até a nossa aula do Zoom, tá bom?